Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast de profissões relacionadas a carreiras jurídicas. No episódio de hoje, vamos falar de uma profissão muito procurada pelos concurseiros que buscam seguir uma área relacionada à polícia, que é a profissão de delegado. Fizemos uma divisão de critérios, ocasiões e muitos outros tópicos que irão aparecer na sua jornada caso você escolha seguir essa profissão. Qual a origem do cargo de delegado? O cargo foi criado pela Lei Imperial 261, de 3 de dezembro de 1841, regulamentada pelo Decreto de número 120, de 31 de janeiro de 1842, que alterou dispositivos do Código do Processo Criminal de 1832, instituído a figura do chefe de polícia para município da corte e para cada uma das províncias do Império, bem como os cargos de delegado e subdelegado. Na capital do Império, as 3 autoridades eram nomeadas pelo imperador, enquanto nas províncias por seus presidentes. Essa herança resultou no termo delegado, comissário investido de poderes públicos por mera liberalidade de terceiro, que, hoje em dia, se afasta da função efetiva exercida pelos policiais. Uma curiosidade histórica. Em obediência ao decreto de 584, de 19 de fevereiro de 1849, os delegados e subdelegados deviam usar faixas nas cores verdes e amarelas, que designavam a representação de suas funções. Essa determinação resultou no uso dos atuais distintivos policiais. Mas nessa época, as mulheres poderiam ingressar na polícia como participam hoje em dia? A resposta é não. O Estado de São Paulo foi pioneiro na inserção feminina nos quadros policiais, mas isso só ocorreu no ano de 1955, e alguns outros estados criaram as companhias femininas da década de 70, tendo havido a grande concentração de inclusão de mulheres na década de 80. Essa inserção deu-se com a criação do pelotão de polícia militar feminina ou das companhias femininas, particularidade na qual poucos estados possuem. Foi na década de 50 que surgiu a ideia de empregar mulheres em missões policiais no Brasil, com o intuito de sanar lacunas existentes na organização policial. Ao observar a inclusão de mulheres no contingente policial em vários países da Europa e dos Estados Unidos, constatou-se que uma policial feminina seria mais indicada para atender certas ocorrências no setor de segurança pública, como, por exemplo, a prostituição e a delinquência juvenil. O delegado da polícia é o chefe da polícia investigativa, a chamada polícia judiciária, que abrange tanto a polícia civil quanto a polícia federal. Também conhecida como autoridade policial, o delegado tem a função de comandar investigações de crime, desvendando delitos e com isso permitindo a responsabilização dos infratores. A apuração das infrações penais é, de regra, documentada em um inquérito policial. Ao proceder o inquérito policial, o que o delegado faz é coordenar os trabalhos, determinando quais diligências devem ser feitas, contra quem, onde e quando, para assim esclarecer os fatos de maneira imparcial. E quais são as principais diferenças de delegado da Polícia Civil e delegado da Polícia Federal? O delegado da Polícia Civil é servidor público estadual e o delegado da Polícia Federal é servidor público federal. Ou seja, o delegado civil atua no âmbito estadual e fica responsável por comandar investigações de crime contra a pessoa ou crime patrimoniais, como homicídio, furto, etc. Já o delegado federal fica responsável por comandar investigações de crimes federais, políticos ou crimes que repercutem internacionalmente, como tráfico de drogas ou de pessoas, corrupção, etc. Caso queira ser delegado, terá que ser bacharel em Direito e, em seguida, passar em um concurso público, no qual há 3 fases, sendo a primeira uma prova de conhecimento, onde são aplicadas 3 provas, objetiva, dissertativa e oral, onde será necessário o conhecimento de direito penal, direito processual penal e direito constitucional e administrativo. A segunda fase sendo um teste de aptidão física, onde será avaliado se o concorrente tem os requisitos mínimos físicos que a profissão de delegado demanda. No caso de Polícia Federal, essa etapa é realizada em Brasília. E por último, a terceira etapa.
É um teste de aptidão psicológica, que vai analisar a personalidade do concorrente e a checagem de conduta do mesmo. Poderes e responsabilidades de um delegado. O delegado tem a responsabilidade de manter a ordem no comando policial, a partir de liderança e hierarquia. Também possui a função de administrar os recursos públicos liberados para o melhor funcionamento da delegacia. O delegado tem o poder de, em certas situações, prender indivíduos, apreender bens e acessar dados sigilosos. Ou seja, a depender da deliberação do delegado de polícia, um cidadão pode ter sua liberdade, patrimônio e intimidade restringidos, tendo como finalidade prevenir os abusos de autoridade, principalmente por policiais, no exercício de sua função, na qual os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos eram cerceados constantemente. É unânime a importância da existência no ordenamento jurídico de uma lei para punir o abuso de autoridade. Afinal, todo aquele que tem poder tende a abusar dele. Por isso, a necessidade desse mecanismo de controle. O delegado também possui o poder de conceder liberdade provisória à confiança, realizar indiciamento, buscas em indivíduos, requisitar de perícias e documentos, nomear peritos e escrivães, expandir mandatos de intimação e de condução coercitiva, determinar a ação controlada, fazer acordos de colaboração premiada, ordenar a destruição de plantações ilícitas e incineração de drogas. Relação entre o policial e os outros profissionais policiais. O delegado de polícia é o cargo de maior hierarquia dentro da Polícia Civil e da Polícia Federal, devendo emitir ordens e determinações para os demais policiais subordinados. A gestão do efetivo policial exige liderança e hierarquia para manter a motivação e a disciplina do efetivo policial. Nessa linha, a autoridade policial deve se certificar de que os policiais civis estão cumprindo bem o seu papel, tomando providências para que o serviço público seja bem desempenhado. E quando o delegado é chamado de autoridade policial, os demais policiais são agentes da autoridade. Assim, não só os agentes e escrivães no civil e no federal, mas também praças e oficiais da Polícia Militar. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e guardas municipais são agentes da autoridade policial, em que pese o delegado não ser hierarquicamente superior a polícias de outros órgãos. A autoridade policial tem uma ascendência funcional sobre eles pelo fato de ser quem profere a última palavra. Diferença entre a carreira de delegado e as outras carreiras jurídicas. A carreira do delegado tem algo que nenhuma outra carreira jurídica possui. Além de ser jurídica, por pressupor o uso diário de conhecimentos do direito para a tomada de decisões, é qualificada por também ser policial, demandando preparo operacional de táticas policiais, enquanto o saber jurídico se adquire na faculdade e no curso preparatório. O preparo policial é ensinado na academia de polícia. Em termos simples, além de usar a caneta para tomar decisões, a autoridade policial precisa saber empregar a arma de fogo se o uso da força for necessária. Dentre todas as carreiras jurídicas, a de delegado talvez seja a que mais exija um perfil determinado do candidato, já que se trata de um cargo em que impõe ao profissional uma variedade de situações e deveres. Os delegados de polícia, na maioria das vezes, necessitam de um sigilo profissional e pessoal, pois podem passar por situações de risco durante o exercício da profissão. Quando se torna delegado, é essencial garantir que a segurança da investigação não seja violada, pois um perfil irresponsável de liderança pode acabar prejudicando todos os envolvidos no caso, incluindo policiais. E agora, após conhecer o perfil adequado para se tornar delegado de polícia, você provavelmente deve estar se perguntando qual é a remuneração do cargo, não é mesmo? Pois bem, um dos cargos mais bem remunerados na área policial é o de delegado de polícia. Inclusive, o salário pode ser um gás a mais para aqueles que estão focados nos estudos, almejando o cargo. Os salários variam de R$ 10.382,48 a R$ 24.451,11.
A remuneração mais alta para o cargo de delegado de polícia é registrada no estado do Mato Grosso do Sul, com média salarial de R$ 24.451,11, seguido de Goiás, com R$ 21.615,12, Alagoas, com R$ 20.944,97. E já no estado da Bahia, o salário de delegado é de R$ 11.389,96. Uma dúvida muito frequente a respeito do exercício da profissão de delegado são os desafios encontrados na carreira. Vale lembrar que o delegado exerce um papel muito importante, pois está em suas mãos o destino de uma pessoa que é trazida por cometimentos de crime ou contravenção penal. É o delegado quem vai decidir ali o que fazer perante a essa atitude. Portanto, o maior desafio que o delegado enfrenta do primeiro ao último dia de sua carreira é ter que tomar decisões sobre a prisão ou liberdade das pessoas em um curtíssimo espaço de tempo, de apenas horas ou minutos, ainda no calor dos fatos. E você, após conhecer um pouco mais sobre a carreira de delegado, tem interesse em seguir na área? O delegado civil Henrique Hoffmann, que afirma que ser delegado é mais que uma profissão, é uma vocação. Então, nas palavras dele, se você sentir correr nas veias o sangue de uma autoridade policial, não desista, pois cair faz parte do processo. O que você precisa é focar e se levantar uma vez mais do que o número de quedas.